Senhor Deus, obrigado por, nesta manhã, termos o enorme privilégio de nos aproximar da Tua Palavra para que ela nos ensine. Que nesta manhã, Cristo seja o nosso Senhor, Cristo seja o nosso Mestre, Cristo seja o nosso Salvador. No nome de Jesus oramos. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs? Graça e paz seja convosco, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a sua presença seja uma presença consoladora no vosso meio esta manhã. Na semana passada começámos uma nova série de pregações intitulada Quem é Jesus? Quem é Jesus para cada um de nós? Quem é esta figura que encontramos na Bíblia? Quem é Jesus na nossa vida? O que é que nós procuramos em Jesus? Quem é que esperamos este Natal? Qual é o Jesus que esperamos ver naquela manjedoura? Quem é Jesus para cada um de nós? Esta série de pregações tem como intuito formar-nos, educar-nos e chamar-nos de atenção para o Natal que se aproxima e de como nós vamos viver o Natal. Vamos viver um Natal comercial ou um Natal no qual Jesus se transforma Senhor de todas as áreas da nossa vida. Irmãos, para nos ajudar nesta caminhada, vamos olhar para o Evangelho de João. João vai ser o Evangelho que nos vai acompanhar ao longo deste advento. E hoje, muito especificamente, vamos olhar para o capítulo 6 de João. João 6, 22 a 35. Depois de falar do Filho de Deus, vamos falar de Jesus como o pão da vida. João 6, 22 a 35. Assim encontramos na Sagrada Escritura, amados irmãos e irmãs, no dia seguinte, a multidão que ficou na outra margem reparou que só lá tinha estado um barco. Também sabiam que Jesus não tinha entrado no barco com os discípulos, pois estes tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos, vindos de Tiberíades, chegaram perto do lugar onde a multidão tinha comido o pão pelo qual o Senhor tinha dado graças a Deus. Quando o povo, por fim, compreendeu que nem Jesus, nem os discípulos que estavam ali, entrou nos barcos e foram à sua procura a Cafarnaum. Assim que o encontraram, no outro lado do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando é que chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: Em verdade vos digo que me procuram porque comeram até ficar satisfeitos e não por compreenderem o significado dos meus sinais. Trabalhem não pela vida que se acaba, mas por aquela que dá a vida eterna, a que o Filho do Homem vos há de dar, porque tem com ele o selo da autoridade de Deus, seu Pai. Perguntaram-lhe então: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhe: esta é a obra de Deus, acreditar naquele que ele enviou. Eles replicaram: e que sinal nos mostras para que ao vê-lo acreditemos em ti? Que milagres vais fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como lemos na Sagrada Escritura. Deus deu-lhes a comer pão vindo do céu. Jesus esclareceu: fiquem sabendo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que vem do céu e dá vida aos homens. Pediram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus afirmou: eu sou o pão que dá vida. Aquele que me aceita nunca mais há de ter fome, e o que acredita em mim nunca mais há de ter sede. Até aqui a palavra que hoje lemos em João capítulo 6. Irmãos, se olharmos para o princípio deste capítulo, vamos compreender melhor um pouco da história que acabámos de ler.
Ao olhar ao princípio do capítulo 6, vamos ver que Jesus tinha acabado de fazer um dos seus grandes milagres. Jesus tinha alimentado 5.000 pessoas, aliás, 5.000 homens, para além das mulheres e crianças. Jesus tinha alimentado todas estas pessoas apenas com 5 pães e 2 peixes. Jesus tinha feito um grande milagre. Todos tinham visto, milhares de pessoas tinham visto este milagre acontecer e procuraram Jesus, seguiam Jesus. Quem não seguiria alguém que faz milagres desta forma? Mas o milagre foi tão grande que Jesus não só alimentou aquela multidão com 5 pães e 2 peixes, como ainda sobraram 12 cestos de comida. Havia em abundância para aquelas pessoas. E esta história, irmãos, é incrível. Não há forma de olharmos para esta história sem considerar que esta história foi algo incrível. 5 pães e 2 peixes alimentaram milhares de pessoas. E a verdade é que foi tão incrível que ao longo da história se tentou encontrar justificações para o que se passou. Foi tão incrível que foi tão difícil para os homens e para as mulheres acreditarem que se tentaram arranjar justificações para dizer que aquilo que se passou não foi um milagre. Pelo menos não um milagre como nós o vemos na Sagrada Escritura. Muitos tentaram explicar este milagre. Houve um pregador que disse que, na realidade o que houve foi um rapaz com 5 pães e 2 peixes que deu tudo a Jesus. E as pessoas à sua volta ficaram tão comovidas com o que estava a passar que todos retiraram a comida que tinham guardado. E foi na partilha que havia que se alimentou toda a multidão. E as pessoas foram tão generosas que, para além de alimentar todos aqueles que estavam lá, ainda sobrou comida. Ou seja, uma explicação no qual o milagre que ocorre não se deve a Jesus, mas às pessoas. Outros especulam que o alimento que foi dado a esta multidão, na realidade, foi o alimento de um regimento do Império Romano. Que o Império Romano, um regimento, tinha perdido ou tinha guardado uma série de alimentos num lugar específico e esta multidão encontrou estes alimentos. E, mais uma vez, o milagre não pertence a Jesus e, neste momento, passa a pertencer ao exército romano. É difícil para nós acreditarmos em milagres. E sempre que eles ocorrem, é muito natural ou muito humano, nós queremos arranjar justificações. Mas porquê é que nos custa tanto aceitar que Jesus, o nosso Senhor, pode fazer milagres? E não só pode, irmãos. Porquê é que nos custa tanto aceitar que Jesus, o nosso Senhor, faz verdadeiros milagres? Porquê é que nos custa aceitar que Jesus, de 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão? Este foi um ato extraordinário de Deus. Este foi um ato misterioso de Deus. E é pela fé que o devemos aceitar. É pela fé que somos chamados a aceitar que Jesus tem o poder de fazer exatamente o que Ele fez, alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Porque é que temos que colocar esse milagre nas pessoas e não no nosso Deus? Em diversas ocasiões, Jesus foi capaz de ver a necessidade das pessoas. E Jesus pegou na necessidade das pessoas e realizou autênticos milagres. Ele viu que numas bodas em Canaã havia a necessidade de haver vinho e transformou a água em vinho. E certamente, irmãos, vamos encontrar muitas justificações para explicar que, na realidade, Jesus não transformou a água em vinho. Porque é que nos custa acreditar que, perante a insegurança dos discípulos, Jesus acalmou a tempestade? Vamos encontrar muitas justificações para explicar que Jesus não acalmou a tempestade. Porque é que nos custa acreditar que, perante a morte do seu filho, aquela viúva sentiu uma enorme necessidade de ter o seu filho e Jesus ressuscitou o seu filho? Na realidade, vamos encontrar muitas justificações para dizer que aquele filho provavelmente estava só a dormir. Mas porquê é que nos custa aceitar que o nosso Deus, e por isso frequentamos a igreja, por isso temos fé, é capaz de realizar autênticos milagres? E não só no tempo
em que Jesus caminhou com os discípulos fisicamente. Jesus hoje tem a capacidade de fazer autênticos milagres na nossa vida. No texto de hoje encontramos Jesus no dia a seguir a um destes grandes milagres. Jesus tinha alimentado mais de 5.000, pelo menos o dobro de pessoas. E o que encontramos no texto é as pessoas a procurar de novo Jesus. Contudo, o que as pessoas procuravam, como nos diz o texto, era o alimento físico. As pessoas queriam que as suas necessidades físicas fossem suprimidas por Jesus. As pessoas queriam ver mais milagres, as pessoas queriam ter mais comida, as pessoas queriam ter tudo aquilo que fisicamente necessitavam. E por isso procuravam Jesus. Mas o que o texto também nos diz é que Jesus viu o coração das pessoas e sabia que as pessoas o procuravam não por aquilo que ele dizia, mas por aquilo que ele fazia. Não porque acreditavam nas promessas que ele ensinava, na palavra, que era a palavra de Deus, mas porque procuravam benefícios pessoais do grande milagreiro. Irmãos, isto não é nada de novo. Não sei se conhecem um bocadinho da história dos cristãos de arroz na China. Durante um período de grande fome, de grande miséria na China, houve uma conotação, passou-se a dar uma conotação aos cristãos chineses, que eram os cristãos de arroz. Porque os missionários, de forma a poderem falar de Deus, de forma a poderem anunciar Jesus, o que faziam era acompanhavam esse ensino sempre com tigelas de arroz. E as pessoas procuravam os missionários. Estavam cheios de fome, como não haviam de procurar esses missionários. E ficaram a ser conhecidos como cristãos de arroz, porque assim que acabou o arroz, irmãos, acabou-se a fé. Em muitos deles, o que os movia a procurar os missionários era a fome física que tinham. No tempo de Jesus, talvez as pessoas também lhe tenham perguntado: o que é que podes fazer por mim que estou a passar dificuldades? Como podes tu alimentar a minha fome? Como podes tu resolver o meu problema familiar? Como podes tu resolver a minha capacidade ou a minha incapacidade de ter um emprego? O que é que tu, que fazes milagres, podes fazer por mim? Tal como os cristãos de arroz, também nós, nos nossos dias, muitas vezes procuramos em Jesus satisfações que são satisfações físicas. Prazer, conforto. Muitas vezes também nós temos dificuldade em procurar Jesus simplesmente por aquilo que Ele ensina. Simplesmente porque Ele é o Filho de Deus. Estes homens aproximaram-se de Jesus. Mas Jesus diz-lhes, versículo 27, trabalhem não pela comida que se acaba, mas por aquela que dá a vida eterna. E depois continua um pouco mais à frente, versículo 35, eu sou o pão da vida. O que os discípulos, as pessoas devem procurar é Jesus como pão da vida, não o pão físico que Jesus pode dar em determinado momento, mas aquele que é o pão que alimenta verdadeiramente a nossa vida. E nós, tendo por base este texto, eu gostava de vos falar de 3 significados que podemos retirar de Jesus ser o pão da vida. Primeiro é que Jesus é a fonte de vida. Jesus é o pão da vida e isso significa que Ele dá a vida. Em João capítulo 1, nos primeiros versículos, vamos encontrar o texto que diz, versículos 1 a 3 do capítulo 1 de João, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Irmãos, nada foi criado sem Deus. Nada existe sem Deus. Jesus é o início de tudo e tudo aquilo que existe, até a nossa respiração, pertence a Jesus. Ele é a fonte de vida.
Se Jesus não existisse, a nossa existência não teria significado. Não existiria. Veja o que diz o versículo 32, que temos no texto de hoje. Fiquem sabendo que Moisés não vos deu o pão do céu. Foi o meu Pai que vos deu o pão que vem do céu, o pão verdadeiro. É Deus que nos alimenta verdadeiramente. Podemos ter toda a comida do mundo e não sermos felizes, irmãos. Podemos ser as pessoas mais pobres do mundo e ser as pessoas mais felizes do mundo. A nossa felicidade, o cumprimento da nossa vida, a satisfação plena da nossa vida não está presa a fatores materiais. Se não temos Deus no coração, irmãos, sejamos ricos ou pobres, seremos as pessoas mais infelizes do mundo. No Antigo Testamento temos a história incrível do maná. Deus libertou um povo inteiro da escravidão do Egito. Deus libertou um povo e tirou-o do Egito. E é claro que este povo, já falámos várias vezes como este povo foi rebelde, da forma como o povo se virou contra Deus, e houve uma altura muito específica em que eles disseram: bem, mas tu libertaste-nos da escravidão para agora morrermos de barriga vazia no deserto. Mais valia morrermos pelo menos de barriga cheia no Egito. Podíamos sofrer, mas pelo menos morríamos com a barriga cheia, morríamos com alimentos, não era por causa disso que éramos maltratados. Muitos de nós podiam ser salvos, aqui vamos morrer todos à fome. E então, Deus faz chover do céu o maná. E cada dia manda exatamente aquilo que é preciso para cada um comer. Porque tudo aquilo que fosse a mais ficava estragado. Deus alimenta a cada dia as necessidades daquele povo. E não dá nem mais um bocadinho que seja para o dia a seguir. Deus faz o seu povo depender dele diariamente. Mas Jesus, olhando para este texto, diz que não foi Moisés que alimentou o povo. Quem alimentou o povo, quem deu vida àquele povo, foi Deus. E às vezes temos uma tendência muito grande a achar que nós temos muitos méritos neste mundo. Nós temos uma tendência muito grande a achar que nós por nós próprios conseguimos chegar a Deus, que nós por nós próprios temos uma capacidade imensa de moldar a vontade de Deus. Nós, pelos nossos próprios méritos, temos a capacidade de receber as condecorações de Deus. Não temos, irmãos. Tudo o que temos vem da fonte de vida, que é Deus. Nós somos chamados a todos os dias dependermos da graça de Deus. Porque no dia em que acharmos que dependemos de nós próprios, começamos um caminho que nos leva a uma autossuficiência que nos afasta de Deus. É um orgulho grande que nos vai dizer que nós próprios, por nós próprios, somos capazes de fazer tudo. Irmãos, não somos. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus para sermos pessoas completamente realizadas neste mundo. Irmãos, o segundo ponto que vos queria trazer é que Jesus, para além de ser Criador, é o único que sustenta a vida. Uma coisa é ser o Criador, mas Ele podia ser o Criador e deixar-nos completamente ao abandono. Ele criou-nos, o nosso Deus criou-nos, e o nosso Deus, através de Jesus Cristo, sustenta-nos. Irmãos, se lermos em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, diz-nos o texto, o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja, diz-nos: foi por Ele, e Ele é Jesus, que Deus criou tudo o que existe no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, as forças espirituais, os domínios, as autoridades e os poderes. Foi por Ele e para Ele que Deus criou tudo. Já existia antes de tudo e é Ele que dá consistência a tudo o que existe. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que existe pertence ao nosso bom Deus, tudo aquilo que foi criado pertence a Deus, foi feito por Deus e é entregue a Jesus. A nossa vida também. Os nossos trabalhos, as nossas preocupações, os nossos medos, tudo pertence a Jesus.
Ele criou-nos e Ele mantém-nos. Ele quer manter-nos e quer manter-nos de uma forma o mais saudável possível. Basta que o nosso coração se entregue ao nosso bom Deus. Irmãos, gostava de vos falar ou dar uma pequena aula de ciências. Vamos considerar um dos requisitos básicos que sustenta o universo. O pilar fundamental que sustenta o universo é a existência do átomo. O átomo é composto por prótons e neutrões no núcleo e fora do núcleo é constituído por eletrões. Os cientistas foram capazes de medir as forças que unem os prótons com os eletrões e chegaram à conclusão que para existir vida, este equilíbrio tinha que ser perfeito. E quando digo perfeito, irmãos, não podia diferir em 1 sobre 1 quadrilhão a força que existe entre estas duas potências. Não sei se conseguem imaginar, são 150 zeros. Se a força do próton e do eletrão fosse diferente em 1 sobre 150 zeros, não existiria vida. Números que nós conhecemos, 1 milhão, agora fala-se muito em milhões, nomeadamente por causa dos problemas bancários. 1 milhão. Se a força que difere entre o núcleo do átomo e a parte exterior do átomo fosse diferente em 1 sobre 1 milhão, não existiria vida. Porque só existe matéria sólida se este equilíbrio for perfeito. Agora, podemos nós dizer que os cientistas, por descobrirem esta realidade, são eles os que mantêm o universo? São os cientistas que, ao descobrir esta realidade, vão fazer com que a vida exista ou não exista? Não. Tudo aquilo que nós podemos fazer é chegar à beleza da criação. E compreender que o sítio onde vivemos é um lugar perfeito. Foi criado de forma perfeita por Deus. É uma bênção para a nossa vida. Quanto mais descobrimos o local onde vivemos, mais graças vamos dar a Deus pela perfeição que Ele criou. Tudo o que temos pertence a Deus. Ele foi Criador e Ele sustenta. Alguém consegue explicar porque é que as leis do universo existem? Elas existem, os cientistas tentam compreendê-las, mas alguém consegue compreender porque é que existem? Como é que quem não tem fé vai explicar? Existem porque Deus criou assim. Existem porque esta foi a vontade de Deus. Mas o terceiro ponto é que Jesus é a satisfação plena. Jesus é a fonte de criação, a fonte de vida. Jesus é aquele que nos sustenta, mas Jesus é mais do que isso. Ou seja, uma coisa é aquele que quando somos criados, somos sustentados. Imaginemos os pais que nos criam, nos sustentam financeiramente, mas há algo que ultrapassa isso tudo, que é a satisfação na vida. Jesus é a satisfação plena da vida. Foi Ele que nos criou, irmãos. Foi para Ele que fomos criados. Foi para Ele que tudo existe. É Ele que nos sustenta e só pelo seu poder nós podemos viver. E agora não passe mais, irmãos. Nós só podemos viver plenamente se tivermos Jesus na nossa vida. Se não tivermos Jesus a viver dentro de nós, irmãos, a nossa vida vai ser uma vida de muitas dores, sofrimento, e isso aí nada difere daqueles que creem em Jesus, mas vai ser uma vida amargurada. Vai ser uma vida sem sentido. Vamos sentir que temos um relógio ao nosso lado em conta decrescente e quando tudo terminar, quando chegar ao zero, simplesmente ficou vazio. Irmãos, Salomão, quando escreveu Eclesiastes, debateu-se muito com estes problemas. Eu vou ver alguns versículos que o rei Salomão
escreveu através da sua observação daquilo que era a realidade. Versículo 3 do capítulo 1. Que proveito tira uma pessoa de tantos trabalhos que tem neste mundo? Alguém consegue responder, irmãos? Que proveito temos nós pelos trabalhos que temos neste mundo? É isso que nos dá proveito? Os trabalhos que temos neste mundo? Versículo 14, capítulo 1. Dei-me conta que tudo aquilo que se faz neste mundo é realmente ilusão. É como correr atrás do vento. Aquilo que amealhamos neste mundo, irmãos, vamos poder levar para a eternidade? Versículo 18. De facto, quanto maior a sabedoria, maior as preocupações. Quanto mais se sabe, mais se sofre. Se a nossa sabedoria se o resultado da nossa vida é colocado na nossa sabedoria, irmãos, vos garanto que quanto mais temos, mais nos vamos preocupar. Versículo 1 do capítulo 2. Eu disse então para mim mesmo, vou tentar divertir-me, vou experimentar a vida boa. Mas depois continua, mas também isto é uma ilusão. Irmãos, se colocamos a nossa vida, o resultado da nossa vida, em tudo aquilo que está à nossa volta, irmãos, nós vamos sofrer imensamente. Porque a vida não é perfeita. A vida das pessoas não é perfeita. Todos nós sofremos, passamos por dificuldades, os trabalhos são difíceis, temos de trabalhar imensas horas, cada vez mais. Irmãos, as vidas não são perfeitas. E quando nos vendem uma imagem de perfeição através de tudo aquilo que passa na comunicação social, nas televisões, irmãos, nós estamos a comprar algo que não é verdadeiro. No momento em que conseguimos encaixar Jesus na nossa vida, Ele passar a ser o centro da nossa vida, então vamos descobrir um sentido para a nossa vida. Irmãos, Santo Agostinho disse: há um vazio enorme, um vácuo enorme dentro de mim que tem o tamanho de Deus. Sentem um vazio enorme na vossa vida. Se sentem que algo na vossa vida não está bem, que existe falta de algo, tentem preencher esse vazio com Deus. Volto a repetir a frase. Há um vazio enorme dentro de mim que tem a forma de Deus. Irmãos, Agostinho foi um homem que descobriu à força aquilo que acaba de dizer. Porque ele nasceu dentro de uma família cristã, acabou por ir para a escola, teve más companhias, acabou por se perder, acabou por levar uma vida longe de Deus, acabou por levar uma vida onde procurava a sabedoria acima de tudo, mas pelas formas que não eram as mais convenientes, chegou a ter concubinas. Bem, a vida dele foi viver a vida, o dia a dia ao máximo que podia, da forma menos saudável, da forma menos responsável. Acabou por se tornar professor de gramática e de retórica e começou realmente a querer dialogar sobre a verdade. Mas chegou um momento em que ele teve de orar e orou dizendo: Deus, Tu fizeste-nos para Ti e o nosso coração vai ficar inquieto até encontrar de novo descanso em Ti. Se o nosso coração não tem paz, irmãos, talvez seja a hora de voltar para Deus. Se o nosso coração está aflito, talvez seja a hora de voltar para Deus. O nosso coração só vai encontrar a paz quando voltarmos para o Senhor da paz. Irmãos, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Noutro lugar vai dizer: eu vim para que tenham vida e eu tenho em abundância. E só quando compreendermos que Jesus é aquele que dá a vida, aquele que sustenta a vida e aquele que dá prazer na vida, é que vamos poder orar a oração de David, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O nada é tudo aquilo que nós precisamos para viver felizes. Não é tudo aquilo que precisamos, não é tudo aquilo que queremos, é aquilo que é necessário para termos uma vida plena em Cristo.
É que verdadeiramente só Ele nos pode satisfazer. Verdadeiramente só Ele nos pode dar uma vida plena. Só Ele pode saciar os anseios da nossa alma. Só Ele pode preencher o vazio que existe em nós. Só Ele pode dar sentido à nossa vida. Só Ele pode fazer de nós pessoas melhores. Podemos tentar vários caminhos. O prazer, os vícios que existem no mundo. Podemos até tentar o caminho da entrega ao próximo. Até podemos tentar o caminho da religião. Irmãos, só vamos ter paz quando tivermos Jesus Cristo na nossa vida. Não como figura de retórica, mas Jesus Cristo como centro da nossa vida. Hoje vamos partilhar a ceia, irmãos. Hoje vamos partilhar uma ceia que foi preparada por mãos humanas, mas que chama por uma realidade que é uma realidade divina. Ele veio ao mundo, Ele entregou-se por nós, para que nós tenhamos uma vida plena. Para que deixemos de estar presos aos problemas, aos pecados da vida e passemos a viver uma vida em abundância, através da ressurreição de Cristo Jesus. Ele é o pão da vida porque nos quer alimentar espiritualmente daquilo que é Deus. Mas amanhã já não vamos estar dentro da igreja. E ao partilhar a ceia, o que oramos é para que ao sair do templo, Jesus continue a ser aquele que nos cria, nos sustenta e nos dá satisfação. Porque se procuramos essa realidade unicamente dentro das paredes do templo, irmãos, quando saímos, deixamos de ser discípulos de Jesus. Amanhã, quando acordarmos, possamos nós orar a Deus e pedindo: Senhor, sustenta-me neste dia e dá-me satisfação para este dia. Jesus é o pão da vida e pode mudar completamente a vida de cada um de nós. Porque estou certo que nas mais diferentes áreas, todos nós temos vazios. Todos nós temos aquele familiar que nos magoa, todos nós temos aquele trabalho que não suportamos, todos nós temos aquela relação que nos magoa, todos nós temos a falta de trabalho, todos nós. E quanto mais nos conhecermos, mais vamos ver que este vazio não é algo que é só meu. Como comunidade, todos nós sentimos esse vazio. Possamos nós ajudar-nos mutuamente a encontrar Jesus Cristo. Porque quando o encontrarmos, a nossa vida vai ser transformada. Possamos nós aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E que neste advento sejamos alimentados pelo alimento que não é material, mas pelo alimento verdadeiro que é eterno. Jesus Cristo, o Senhor da vida. A Deus seja dada a honra e a glória, agora e para sempre. Amém.